Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O Conselho Regional de Administração em Santa Catarina fez uma pesquisa que aponta o perfil do administrador catarinense. E aí nós temos uma bela oportunidade para conhecer qual é esse perfil, mas acima de tudo, para a gente discutir o mercado como um todo. Não escutamos tanto de falta de planejamento, de falta de projetos, mas de falta de planejamento, de visão estratégica, em especial no serviço público. Parece que um dos principais focos de mercado, de nicho de mercado, está justamente no setor público, tão carente em gestão. Já é lugar comum ouvirmos a respeito de choque de gestão. É possível, apenas com choque de gestão, provocarmos uma melhora na oferta de serviços na esfera pública? É disso que iremos tratar a partir de agora no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje nós estamos na companhia do presidente da Associação das Mantenedoras Particulares de Educação Superior em Santa Catarina, o administrador Expedito Michels. Também nós recebemos o professor Mário César Barreto de Moraes, diretor-geral da ESAG, que tem alta credibilidade, na formação de administradores em Santa Catarina, na nossa UDESC, conselheiro no Conselho Estadual de Educação. O programa recebe também o presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, o administrador Mauro Crois. E ainda nós recebemos o vice-presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas no Estado, Alcides Andrade. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Bom, primeiro o seguinte, como ponto de partida, quem é que poderia começar nos trazendo a informação sobre essa pesquisa? A pesquisa que aponta o perfil do administrador catarinense. Professor, o senhor pode nos trazer os detalhes? O que apontou essa pesquisa? Bem, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Roger, Renato e Igor. Bem, o Conselho Regional de Administração fez um contato com a Escola Superior de Administração e Gerência ESAG, na UDESC, para promover uma pesquisa para identificar exatamente qual era a demanda que o mercado tinha por administradores, efetivamente. Mas, sobretudo, no sentido de aproximar as necessidades ou as expectativas do mercado e da sociedade com aquilo que as escolas de administração estão ensinando. Fantástico. Havia uma ideia, ou tinha-se uma noção, de um certo distanciamento entre o que a escola ensina nos cursos de administração e, do outro lado, a expectativa do mercado por profissionais e a expectativa da sociedade por administradores. E a ESAG, então, realizou essa pesquisa numa parceria com o Conselho Regional de Administração e está disponibilizando, a partir já data posterior ao Natal, no site do Conselho, para que todas as instituições de ensino de Santa Catarina possam ter a oportunidade de conhecer a realidade do mercado em cada região e o que ela espera do egresso de administração. E com isso, quem sabe, rever os seus projetos pedagógicos e o perfil do projeto de curso que elas têm. Tá, mas professor, a pesquisa apontou que os cursos estão formando aquele profissional que o mercado está querendo? Na realidade, existe um certo distanciamento. Ah, é? Ele não é tão grande quanto se acreditava. Uhum. Mas existe um certo distanciamento. E ele é curioso que ele varia em cada região, o que demanda um olhar diferente por cada projeto de curso. Ou seja, nós temos, ou realizamos a pesquisa nas 5 mesorregiões, e cada região demanda por um perfil de administrador e por uma carência regional. E agora compete às escolas que, via de regra, estão formando um administrador, meio customizado, para um administrador mais adequado ao perfil que a região demanda. Então isso é importante. Bom, e o que é possível fazer para aproximar? Eu queria justamente dar a opinião do presidente Expedito Michels para aproximar esse profissional, esse graduando e o recém-formado também, que está saindo da universidade, do curso de graduação, com o mercado. Como é que se aproxima? Boa noite, obrigado pela presença.
Boa noite, telespectadores. Olha, vejam bem, as instituições mantenedoras de ensino superior de Santa Catarina, em especial onde estamos tratando aqui, têm que sintonizar dois aspectos. A regulação, a avaliação do MEC, e o outro, a necessidade do mercado. Nesse momento, quanto importante é, e agradecemos ao DESC e também em especial ao Conselho Regional de Administração, que foram buscar aquilo que Marinho acabou de colocar, que é a necessidade regional. O que é necessário agora? Cada curso, cada escola, sentar e afinar para atender aquela necessidade. Então, nós entendemos que é uma sintonia fina, importantíssima para atender as demandas regionais, que depois poderão até trabalhar mais aqui quais delas foram, mas realmente esta sintonia fina é possível, não é difícil, é o primeiro estado brasileiro que eu tenho conhecimento que parou, foi fazer pesquisa e está trazendo e disponibilizando para a comunidade, não só estudantil, mas também para as instituições que ofertam o ensino. Então temos aqui que agradecer, porque realmente as atividades para trabalharmos coisas, pessoas, processos e principalmente dinheiro, o pessoal sabe muito bem como fazer. Agora, parar e fazer, eu acho que é o primeiro estado, estamos de parabéns e com certeza isso vai engrandecer a formação do administrador catarinense. Professor Mauro Crois, o seguinte, me chama a atenção na pesquisa, apontando o seguinte, que a maioria, 68% dos pesquisados, acredita que o recém-formado em administração está preparado para assumir os cargos de assistente e assessor. A autoestima que está baixa? Ou os cursos que não estão preparando bem? Boa noite. Boa noite, mais uma vez muito obrigado pelo privilégio de estar aqui neste programa. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aí um registro nacional de cumprimentos ao Conselho Regional de Administração do Estado de Santa Catarina. Faço em nome do presidente Sebastião Nunes, por esta visão extraordinária que ele teve de liderar, encabeçar esta pesquisa neste estado maravilhoso de Santa Catarina. Eu tenho certeza de que esta pesquisa servirá de um benchmarking para o Brasil. Tomara que todos os conselhos regionais sigam o exemplo deste conselho regional e façam estudos em seus estados, até porque diz a resolução 04 de 2005, que instituiu as diretrizes curriculares de administração, de que os projetos pedagógicos devem definir claramente os seus objetivos de curso, respeitando, todavia, a sua inserção socioeconômica, geográfica e social. Portanto, senhoras e senhores, com este belíssimo trabalho liderado pela ESAG e o DESC e com esta liderança do Conselho Regional de Administração, nós temos um extraordinário pano de fundo, um olhar pormenorizado sobre Santa Catarina, que vai permitir com que os governos do Estado e dos municípios utilizem esses dados para desenvolver suas políticas públicas e de desenvolvimento regional, bem como as IES poderem se aproveitar disso e repensarem os seus cursos de graduação em administração, que, em alguns casos, pela pesquisa, mostram alguns desvios e alguns desalinhamentos. Eu entendo, quanto a essa questão pontual, que é normal. Quando eu estudei os 42 presidentes dos 42 setores da economia brasileira de 2011, publicados pelo Valor Econômico este ano, eu observei que a média de idade para chegar à presidência de uma empresa, todos eles tinham em média 48 anos, alguns inclusive bem mais que isso. Eu concluí de que para ser presidente, ou diretor, ou gerente, a gente não sai da escola, da graduação, já como diretor, presidente, muitas vezes nem como gerente. Eu acho que a graduação, e assim está nas diretrizes curriculares nacionais, ela é uma primeira etapa de uma educação continuada. Então,
os egressos têm deficiências? Tem, mas por outro lado, eles também estão dotados de capacidade e autonomia intelectual que, mesmo começando como assistentes, que assim o seja, possam, com este conhecimento e expertise em administração, ascender nas carreiras das empresas. Mas, professor, mas aqui, pelo que a gente está vendo, a autoestima lá embaixo, não. Me permite um... Se eles estão dizendo o seguinte, olha, eu estou preparado apenas para assumir cargo de assistente e assessor, é porque a autoestima está baixa, né? Me permite um esclarecimento com relação a isso. De fato, o que a pesquisa mostra é o seguinte, que grande parte das empresas, ou 68% dos consultados dentro das empresas, dos gestores, quer contratar o administrador, o egresso do curso de administração, primeiramente para ocupar essas funções. Tá, mas aqui quando fala assim, quando fala os pesquisados não são os acadêmicos? Não. São os empresários. Nesse caso são os empresários. Os empresários e aqueles que então contratam. São os empresários que só querem contratar para essas funções, assistente e assessor. E aí a gente precisa fazer um resgate, Renato, que é o seguinte, nós precisamos lembrar que o grande número de empresas em Santa Catarina é de pequena e microempresas. E a pequena e a microempresa, o dono, ele quer contratar alguém para auxiliá-lo na gestão nesse primeiro momento e não para substituí-lo na gestão. E dentro do contingente de empresas pesquisadas, o número de empresas de pequeno e micro porte são maior que o número de empresas de grande porte, que contratam um administrador para uma função gerencial ou até diretiva. Muito bem, vou fazer o seguinte... Eu preciso chamar um intervalo comercial, o Alcides está aqui, está louco para falar, eu quero saber qual é a visão do empresário, né, das micro e pequenas empresas com relação à demanda, né, o que esse segmento importante da nossa economia, né, o principal, né, essa característica da micro e pequena empresa no estado de Santa Catarina, o que esse empresário está querendo do administrador que sai da universidade. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que está no ar em nome de CENGE, em defesa do profissional da engenharia sempre. A gente vai para um rápido intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Conversas Cruzadas. É o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que está de volta. Estamos no ar em nome de Ostradamus, restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena, em Palhoça. Põe na conta Queres, a prazo o primeiro pagamento em 2013. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Alcides, as micro e pequenas empresas querem que tipo de administrador? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Renato, Expedito, Mauro, professor Mário. É uma satisfação estar aqui com vocês participando desse tema extremamente relevante para as micro e pequenas empresas de Santa Catarina. Inicialmente, parabenizar o CRA por essa pesquisa inédita no país e que vem esclarecer alguns pontos sobre demanda que o mercado vem necessitando na área de profissionais. Nessa área de recursos humanos, hoje estão com tanta dificuldade de encontrar profissionais. Quando a gente fala de contratação de profissionais, a gente precisa separar as grandes empresas das micro e pequenas empresas. Essas duas organizações possuem características completamente diferentes, E, sem dúvida, o administrador dentro de uma organização, tanto de micro e pequeno como de grande porte, é essencial para o sucesso dessa organização. E, apesar dos números sobre sobrevivência de empresas terem melhorado muito nos últimos anos, em virtude até do momento econômico que o país vive, pela própria formação dos empreendedores que vêm avançando em nível de educação formal, ainda há muito a se percorrer e tem muito espaço para trazer conhecimento das universidades para dentro das micro e pequenas empresas através da própria contratação desses egressos. Então, eu acho que uma das coisas que ficou bem colocada é que o empreendedor da micro e pequena empresa, ele está dentro da empresa, essa organização ela não possui, em geral, muitos procedimentos no papel, não dispõe de muitas ferramentas, muitos instrumentos, e aí que é a grande oportunidade para um egresso do curso de administração vir e agregar valor, seja como assistente, assessor ou mesmo como um trabalhador dentro daquela empresa. Por mais que
que os cursos de graduação, segundo as conversas que nós tivemos ali no corredor, né, sejam para formar gestores, né, a micro e pequena empresa precisa de alguém ali do lado do proprietário, suando 90% energia, né, mais execução do que planejamento, né? Então é esse o perfil um pouco que a micro e pequena empresa precisa, né? Claro, trazer instrumentos, ferramentas de gestão para melhorar o seu negócio, mas também alguém que meta a mão na massa, né, e ganhe experiência, de preferência, que já traga alguma experiência da universidade e junto com o empreendedor faça com que aquele negócio que ele participa tenha maior êxito de sucesso. Onde mudar, pessoal? Fique à vontade para interagirem aqui, tá? O debate está livre. Onde mudar? Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, e o Conselho Estadual de Administração fez uma pesquisa que aponta o perfil do administrador catarinense e aquilo que o mercado espera desse administrador. E a gente amplia a discussão para a qualidade da formação desse administrador e as avaliações do MEC. Agora há pouco aqui nós tivemos um debate mais acalorado, que bom, né? Esse é o perfil que a gente espera do Conversas Cruzadas. E a respeito sobre a divulgação da avaliação do MEC sobre os cursos de administração. Vale para qualquer curso, né? Vale para direito, para medicina, enfim. E aí o seguinte, aquele curso que está bem ranqueado, utiliza essa informação para o seu marketing junto ao mercado e por aí vai. Aquele que está lá embaixo vai dizer que a avaliação é ruim, que não sei mais o que e tal. Ô Alcides, a tua opinião aqui é o seguinte: tu não acreditas que a sociedade tem direito a receber essa informação? Eu acho que tudo que parte do poder público deve ser transparente, né? E sendo uma avaliação do MEC, eu acho que os dados precisam ser transparentes. Mas eu não vou meter nessa análise, Renato. A gente vem viajando o estado pela nossa federação e vem alguns municípios do interior, alguns modelos interessantes de participação da sociedade civil nos conselhos das faculdades ou das universidades. E, de alguma forma, quando a sociedade está envolvida com as universidades, demandando, não só do ponto de vista das necessidades econômicas, mas também das sociais, ambientais e tudo mais, de alguma forma, o impacto de uma nota do ENADE, ela é minimizado em virtude da participação e presença dela dentro da própria instituição. Então, uma das questões que a gente levanta é essa, é um modelo que vem funcionando. A gente vê Jaraguá do Sul, né, a Universidade Católica, muito próximo das entidades empresariais. Então, é uma sugestão que eu dou, né, que as universidades, sejam privadas ou não, que elas abram seus conselhos consultivos, não importa o cargo, a instância de governança que seja, e receba essas informações da sociedade civil, né? E com certeza, né, uma nota menor do ENADE, que porventura venha em face do atendimento de uma demanda comunitária, o impacto negativo com certeza vai se diluir em virtude dessa participação e presença na própria instituição. Acho que muito bem colocado. Alcides, parabéns, muito bem colocado. Inclusive, no próprio Sinais, nós temos dentro das instituições uma comissão chamada CPA, a Comissão Própria de Autoavaliação. Ela deveria ser o grande canal, um dos grandes canais desta aproximação. É bem verdade que há um distanciamento, ao meu ver, da academia com a sociedade e com o mercado. É bem verdade, concordo. Acho que tem que aproximar e de forma rápida e urgente. Isso é um ponto. O que não invalida aquela preocupação anterior com o sistema de avaliação oficial. Mas eu voltando à pesquisa, eu quero enaltecer a importância dessa pesquisa, porque pela primeira vez nós temos uma riqueza de informações regionalizada no estado de Santa Catarina, que nós podemos e temos a obrigação de nos apropriar dela. Ela nos indica coisas muito positivas. O que, por exemplo? Mas ela também evidencia muitas preocupações. Por exemplo, ela evidencia que, via de regra, a grande maioria está satisfeita com o egresso do curso de administração. Ela também evidencia que a maior parte, a grande maioria dos egressos do curso de administração também estão contentes com a sua formação recebida. Agora, veja bem, e aí vem a minha inquietude. O que nós podemos fazer, você me perguntou antes? Repensar a lógica pedagógica do ensino da administração. Nós fomos tão brilhantes, não sei quando, não era nascido ainda, onde nós fracionamos o conhecimento em disciplinas.
e criamos as caixinhas. E todos nós fomos formados assim, continuamos formando. A sala de aula não mudou, o mercado mudou, a sociedade mudou. Nós hoje temos a marca da instabilidade dos equilíbrios, nós temos a marca da complexidade, nós temos a marca da mudança. E a escola não mudou na sua essência. Tirando o data show, o ar-condicionado e a poltrona, nós continuamos com a mesma lógica pedagógica. E essa tem que ser repensada. E aí sabe o que nós fizemos? Nós fatiamos o conhecimento em disciplinas, que é a menor unidade do conhecimento, criamos as caixinhas ao longo dos 4 anos. Depois que o aluno passou na primeira caixinha, tirou a nota de corte mínima, ele pode esquecer, ele tem o direito de esquecer. Quando ele suspira, eu passei, ele vai esquecer, como nós esquecemos também, e chegamos no final, não lembramos mais nada. Sabe o que está me chamando a atenção, professor? E depois vamos fazer interdisciplinariedade, tentando recosturar aquilo que já fatiamos. Professor, está me chamando a atenção, eu queria dividir esse assunto com vocês, e a gente pode ir retomando a pesquisa a qualquer momento, quando os senhores quiserem pegar algum dado, mas a gente vai falando sobre gestão e tal. O senhor falando da necessidade de mudar o jeito de ensinar, o formato de ensinar. O que a gente percebe hoje é que vários postos ocupados por executivos, né, cargos de gestão, são ocupados não por administradores, mas por engenheiros que fizeram pós-graduação, que fizeram uma graduação complementar. Muito bem, deixa eu colocar na área de gestão, mas não a graduação em administração. Tudo bem. Eu estudei os 48 presidentes. Todos eles estudaram administração. A metade na graduação e o restante na pós-graduação. Não há como desvincular gestão pública ou particular dissociado do estudo da administração. Seja na graduação ou pós-graduação? Ou na graduação ou na pós. Agora, eu disse ontem no lançamento da pesquisa no CRA, se um egresso do curso de graduação em administração, que estudou 4, 5 anos de administração, e depois faz mais um mestrado, um MBA, um doutorado, perder para um engenheiro, para um arquiteto, para um advogado, para um contador, para um economista, que vai fazer só um MBA ou um mestrado, desculpa, alguma coisa deu errado na graduação. Pois é, o mercado não está olhando para esse profissional com outro olhar, não é uma tendência, ou estou enganado? Nós percebemos em vários cargos executivos, né? Pessoas com alta graduação ou pós-graduação na área de gestão, mas não com a graduação, nível superior, aqui, Marinho, de administradora, aí de engenharia. Tem que lembrar um detalhe assim, Marinho, desculpa, eu já devolvo a palavra. O que tem que lembrar é o seguinte, tem que dividir o que é a função capital e a função trabalho. É que muitas vezes aquele engenheiro ou de outra profissão, ou um médico, ou sem formação, é o dono da empresa, o dono do negócio. Então, função capital tem uma função dentro do capitalismo e a função trabalho tem outra, que às vezes nós não sabemos dividir corretamente. Então, isso é importante ser considerado. É interessante a colocação do Renato pelo seguinte, a pesquisa mostrou que, por exemplo, há 10 anos atrás, a leitura que se fazia era exatamente essa que você fez. Que posições que eram ocupadas por administradores, egressos de curso de administração, vinham sendo ocupadas por engenheiros preponderantemente. E a pesquisa mostrou, nesses últimos 10 anos, houve uma mudança. Sabe quem que está ocupando mais as posições que seriam em tese, ou deveriam em tese estar sendo ocupadas por administradores? Os contadores. Os contadores, Seguida dos economistas e dos advogados. Qual é a razão disso? Porque eles encheram os currículos deles com conteúdos de administração. Por isso. Isso é ruim? Isso é verdade, não. Mas é a realidade. Renato. Isso mostra que eles precisam estudar administração. Essa é a verdade. Bom, mas eu quero saber para daqui a pouco, depois do intervalo, se isso é bom ou se isso é ruim. E não vamos entrar aqui em corporativismo, pelo amor de Deus, tá? Só levantei a bola. Tá certo, é bom. A gente vai para um rápido intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e a gente está repercutindo, entendendo, né, desmistificando aqui um estudo muito bacana feito pelo Conselho Regional de Administração que trata do perfil do administrador.
E há 10 anos havia uma preocupação, uma constatação de que atividades de administração estavam sendo ocupadas por engenheiros. E hoje tem uma mudança nessa tendência que atividades para o administrador, atividades de administração são ocupadas hoje por contadores, por economistas. É isso, Alcides? A gente resgata um pouco o debate do bloco anterior, né? De que na micro e pequena empresa existe muita ação operacional para se fazer, né? E pouco recurso disponível para contratação de especialistas ou profissionais de um mais alto grau, por exemplo, para fazer gestão, né? Então, o contador, ele já é um profissional contratado, conhece de contabilidade, acaba também fazendo algumas ações de administração, algumas funções, também algumas de direito, né? Porque o contador já está contratado. Então, a micro e pequena empresa não tem o recurso para contratar um escritório de advocacia ou uma consultoria, muitas vezes. Então, é ele que acaba ocupando esse espaço dentro de uma organização. Eu acredito que seja esse um dos motivos, né, do contador estar ocupando esse espaço. Eu queria só complementar, se tivermos tempo ali, é que é o seguinte: as atividades meio e operacionais foram e podem, sem problema nenhum, diante da tua pergunta, se tem prejuízo ou não, dentro da atuação profissional. Então, as atividades meio, parte delas passaram a ser, como disse Marinho, na última década, ocupada por contador. Mas não quer dizer que a presidência, como tratou Mauro, como tratou durante o nosso debate, então, atividade ponta. E o curso de administração nasceu, me ajuda Marinho, na década de 60, para formar gestores da atividade meio para o Brasil. Quando a Volkswagen veio para cá, não trouxe, ele já trouxe o presidente. E tinha que trazer aqui atividade meio, atividade ponta, a alta gestão. Os cursos não se preocupavam até a década de 90. Melhor dizendo, da década de 90 para cá é que houve uma preocupação com a alta gestão, com a presidência. E isso tem que ser separado. O que é atividade da alta administração e administração média? O curso sempre se preocupou com a administração média. Mudou. E agora mudou e precisa fazer essa sintonia fina e que a pesquisa vem nesse momento ajudar a colocar as coisas no seu devido lugar e fazer, sim, a contribuição que esse RA deixa e o nosso debate. E a não, porque nesse conceito aí, então teria que mudar, né? No passado teria que ser outro nome o curso de administração de empresa, né? Mas chamava gerência. Porque não é o administrador de empresa, é o assessor. Antigamente, assessor do dono. Tirasse do fundo do baú, né? Os cursos preparavam para formar gerentes, beleza, que eram os gestores intermediários. Perfeito. Aliás, na verdade, os conselhos se chamavam Conselhos Regionais de Técnicos de Administração. Depois se voltou para bacharéis. Mas é o seguinte, nós estamos na reta final, eu queria saber a opinião dos senhores, um tema que sempre eu procuro trazer, porque há uma reclamação muito grande na oferta de serviço público de qualidade. E nós temos uma visão muito pequena de Estado, né? O que os governos fazem é planejar os seus governos e não um planejamento de Estado, uma visão de Estado, né? Existe essa história de choque de gestão, ou isso aí é só papo furado? A esfera pública, do jeito que está hoje colocada, tem como melhorar a qualidade dos serviços voltados para a população? Qual é a opinião dos senhores? Bom, aí a gente entraria numa outra discussão, numa outra vertente, né? Por exemplo, nós temos na ESAG o curso de administração pública. E ali se estuda a corrente estadocêntrica, que é a que você coloca, mas também o foco na nova administração pública, no novo serviço público, que são outras correntes que trabalham um novo olhar sobre a gestão pública. Dentro de uma das perspectivas, que é a perspectiva do manager, ou do managerialismo, ou do gerencialismo, que tem origem lá na teoria da administração científica e que tenta importar essa ideia, digamos assim, da administração de empresas para a administração pública, que busca esses indicadores de eficiência, eficácia e efetividade nas organizações. Ainda se vê dentro do serviço público uma ótica desse tipo, né? Na busca de indicadores de desempenho e assim por diante. Só que existem outras correntes já pensando a administração pública. De fato, essa é uma questão interessante. O
Um secretário de Estado uma vez fez uma colocação bem interessante a respeito disso. Ele disse o seguinte, que se reclama muito, se cobra muito da administração pública melhorias, mas via de regra a instituição de ensino vira as costas para o serviço público. Ela se interessa pela administração privada. E esse virar as costas talvez seja uma culpa das próprias instituições de ensino. Que, veja, nós temos hoje no Brasil cerca de 2.500 instituições de ensino superior e em torno de 3.000 cursos de administração. Temos 80 cursos de administração pública. Nós ainda estamos formando o administrador público. Nós temos ainda uma longa jornada para melhorar isso. Eu acho que na questão da administração pública, mormente a questão da preparação profissional, eu não consigo separar ela da variável política. Ah, pois é. Não dá para olhar a administração pública ingenuamente apenas como um conjunto de conhecimentos, ferramentas não e é métodos. Racional, né? Não é racional. Porque a interferência política partidária, ela tem sido nefasta para termos uma administração pública profissional neste país. E quem sabe isso explica por que nós temos uma carga tributária das mais elevadas do mundo e com retorno social tão pífio. Entre um lado, que é a arrecadação, e a entrega para a sociedade, falta a administração pública, desde que ela não sofra a intervenção nefasta e nociva dos agentes políticos que distorcem ela. As nossas agências reguladoras são um exemplo disso, né? Quer dizer, o formato conceitual é fantástico, né? Fantástico. Só que não funciona por quê? Ocupação político-partidária, interesse daqui, da lá. Descaracteriza o lado técnico, o lado profissional, e aí não há o que fazer. Você também tem, né, uma questão, um outro atributo é a escassez de recurso nos municípios, né? Nos últimos anos, o governo federal concentrou de forma excessiva os recursos no âmbito da União, deixando os estados e os municípios na penúria, né? Então, quem está na ponta recebendo a demanda da educação, da saúde, é a prefeitura. E com cada vez menos recursos, cada vez com uma fatia menor do bolo. E mais dependente da União. Necessitando mais inovação por parte dos gestores para resolver os problemas com a coberta curta, né? Mas, assim, só uma questão que colocasse das agências reguladoras não estarem funcionando. Se nós achamos que elas não estão funcionando dentro do âmbito de diversos setores, seja do petróleo, da eletricidade, das águas, talvez seja interessante pensar como que a educação vai funcionar agora que está se criando uma nova agência para regular a educação no país, que vai fazer avaliação, regulação e supervisão da educação no país. Com 550 servidores. Já foi criada? Está na Câmara. Está na Câmara para votação. Isso é ruim? Não. Desnecessário, porque tudo isso já está sendo feito. Depende de quem paga. Tudo isso que essa agência vai fazer, ela já está fazendo hoje. E nós vamos criar mais dispêndios, mais recursos, mais imputação de gastos para as instituições de educação superior, que vão inclusive cobrar por aluno, aluno matriculado. E a pergunta é, para quê? Sócio da universidade, a Agência Nacional vai ser, então. É um absurdo, com certeza. Né? Que barbaridade. Pessoal, queria muito agradecer a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Um ótimo final de ano para os senhores, um Feliz Natal. Obrigado, igualmente. E até uma próxima oportunidade, tá certo? Muito obrigado, igualmente. Conversas Cruzadas fica por aqui. Tchau. Conversa